Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui com a nossa aula de gestão de projetos para o 7º período de administração da nova faculdade. E hoje nós vamos dar prosseguimento à nossa aula falando um pouco a respeito de gestão de projetos, mas mais especificamente sobre algumas ferramentas que a gestão de projetos ela consegue nos munir, né? E essas ferramentas está lá num arquivo no qual eu disponibilizei para vocês, está lá no nosso Google Class, no Google Sala de Aula, e essa ferramenta que eu quero apresentar para vocês, deixa eu pegar ela aqui, e vou projetar também para que vocês consigam acompanhar a aula junto comigo, tá? Chama WBS. Em sala de aula nós já falamos até um pouco a respeito disso, sobre essa ferramenta, mas nós não explicamos, né, a ferramenta como um todo. Então, eu quero mostrar para vocês. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês, que vocês conseguem ver. Então, a ferramenta que eu quero explicar para vocês está lá na página 20 do nosso arquivo em PDF, está lá na sala de aula, e no slide 39, tá? Então, hoje vamos falar sobre WBS, que é Work Breakdown Structure. Então, fala sobre a estrutura do projeto de uma maneira pausada, de uma maneira sincronizada, e a gente vai entender um pouco como que isso funciona, tá? Nós falamos um conceito rápido em sala, mas a gente vai detalhar um pouco aqui, tá? Para a gente explicar essa ferramenta, existe uma metáfora que se explica bem, você consegue ter uma boa visão de como que isso funciona. É como se fosse um elefante, essa ferramenta um elefante, nós sabemos que é um animal grande, um animal bem pesado, e quando a gente fala de um elefante, eu sei que não é normal no nosso país nós comermos elefante, mas se a gente fosse digerir ou comer um elefante, a gente não comeria ele como um todo, a gente teria então partes desse elefante para a gente poder então preparar e assim conseguir digerir. E é assim que funciona o WBS. É necessário fazer, então, dentro de um projeto enorme, pegar partes, né, pequenas partes, para que a gente consiga, então, digerir, ou até mesmo, no caso da nossa gestão, gerir esse projeto dessa maneira, de uma maneira bem partilhada. Então, o WBS, ele faz isso. Ele consegue colocar o projeto de uma maneira bem detalhada, mas também parte a parte. Então, no slide 41 e na página 21 do arquivo que eu deixei para vocês, fala o seguinte: representa o conjunto hierárquico de atividades decompostas em componentes de trabalho mais pequenas e de mais fácil gestão. Então, é como eu disse para vocês, pequenas partes. Permite planear ou planejar, né, o projeto e melhorar a precisão das estimativas do custo, prazo e recursos. Aqui, pessoal, planear não é erro não, tá? É porque esse slide eu montei para Portugal e lá o português é diferente, tá? Então, permite planear é como se fosse planejar. É assim que eles chamam. Em vez deles falarem planejamento, eles falam. E aí, então, dentro dessa situação, a gente consegue fazer, definir a nossa baseline, que é a linha no qual esse projeto vai seguir até o momento da sua conclusão, né, para avaliação e com esse projeto. Também permite reportar o estado do projeto, ele facilita a atribuição de responsabilidades, como assim, como se fosse um plano de ação, monitoriza, ele vai controlar, ele vai estimar custo, prazo, tudo isso é possível fazer dentro dessa ferramenta WBS, tá? Quando a gente fala sobre essa ferramenta, a gente tem alguns pacotes de trabalho, ou seja, pacotes de trabalho são os elementos de nível de mais baixo do WBS, que fica nível mais baixo. É a maneira que você consegue detalhar de uma pior situação, que é bem detalhado, você nem prestaria atenção num projeto, essa ferramenta ela detalha para você.
Então, a soma de todos esses pacotes de trabalho é o trabalho total a realizar do projeto. Os outros níveis aí do WBS são agrupados, então, em atividades definidos para facilitar o acompanhamento e controle, e também planejar tempo, recursos, custos, enfim. Aqui, pessoal, vou aumentar um pouco aqui para você, apesar de que você tem também essa ferramenta aí, esse slide, mas eu quero melhorar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consegui. Pronto. Página, Juliana? Como? A página? Eu estou na página 22 do Gestão de Projetos e no slide 43. Ok? Ok. Continuando, então, aqui é um exemplo de WBS. Eu estou mostrando aqui para vocês, por exemplo, o projeto, e aqui está dividido em fase 1, fase 2, entrega 3, subprojeto 4 e subprojeto N. Então, você vê que é como se fosse um organograma. Então, ele vai detalhando cada parte em algumas atividades. Então, você consegue ver, por exemplo, que o pacote de trabalho 4, 1, 2, 3, ele está dentro da entrega 412, que está dentro da entrega 41, que está dentro do subprojeto 4. Então, você consegue ver o caminho desse projeto, onde que ele está e os detalhes de cada parte desse projeto. Então, é como se fosse uma hierarquia conforme aquilo que vai se executando dentro do projeto. Então, eu sei aquilo que cada parte representa a uma tarefa maior lá em cima, entendeu? Então, esse é um exemplo de uma ferramenta do WBS, da maneira que é estratificada aqui no projeto, tá? Aqui tem um exercício, mas eu não vou fazer com que vocês façam, mas eu só quero mostrar para vocês como é que ficaria esse exercício. Aqui seria um projeto de pintura de sala. E aqui eu coloquei aqui para vocês as ações de cada uma dessas, daquilo que vai representar aqui pintar a sala. E coloquei para vocês aqui, olha, preparação dos materiais, preparação da sala, pintura da sala e limpeza da sala. Então, são 4 partes desse projeto. E aí, essas atividades aqui, vocês teriam que colocar em cada bloco dessas que estão aqui. Então, preparação de materiais. Então, entraria comprar tinta, comprar rolo, comprar escada, comprar produto. Tudo isso eu estou preparando material. Se eu fosse pensar na preparação da sala, eu posso colocar atividade remoção de papel, cobrir tomadas, cobrir móveis, cobrir chão. Isso tudo estou preparando a sala para pintura. Na hora da pintura mesmo, está escrito algumas atividades aqui, que é pintar grandes áreas e pintar rodapés, porque basicamente pintar uma sala vai compor essas duas atividades. E depois a gente tem a pintura da sala, que é, né, deitar é colocar, né, e também em Portugal, viu? Colocar fora latas e tintas, também jogar fora a questão de jornais, limpar pincéis e rolos, lavar pincéis, enfim, tudo isso é relacionado também à limpeza da sala. Então, aqui eu mostro para vocês um exemplo de WBS de um projeto simples, que seria pintar uma sala, né? Mas aqui vocês conseguem perceber como que essas atividades seriam demonstradas. Vocês conseguem ver aqui nesse exemplo? Vocês não aplicaram, mas só para que vocês tenham uma noção aí de uma maneira geral. Falam aí, tá ok até aqui? Sim, tá tudo ok. Ok. Ok, tá ótimo. Então vamos lá. E aí, quando a gente fala dos princípios de criar um WBS, a gente vai falar da regra do 100%. O que isso significa? O nível seguinte da decomposição do elemento do WBS, ou seja, do filho, o que seria o filho? É isso aqui, essa parte aqui de baixo. Ela deve representar 100% do trabalho aplicado ao elemento do nível anterior mais elevado. Ou seja, essas 4 atividades aqui, elas precisam representar 100% dessa atividade aqui de cima. Então, isso eu acho que é meio lógico, acho que a gente já fez isso dentro de sala de aula. Então, a porcentagem que representa a pintura da sala tem que ser, vamos supor que seja aqui
50%. Então, 25% eu estou usando nessa primeira e 25% na segunda, que vai dar somados a 50%. Então, isso é o princípio dos 100%, tá? Para mim é meio óbvio, mas se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me falam, tá? Elementos de trabalho não devem ser mutuamente exclusivos e não há sobreposição para evitar ambiguidades quanto à responsabilidade e autoridade. Ou seja, não tem como uma atividade ser colocada em dois quadros, porque senão a gente vai ter, né, situações ambíguas, ok? Quando a gente fala do princípio para criar o WBS, então a gente vai ver que essa decomposição do trabalho, ela precisa ser lógica e ela precisa ser focada também nas entregas e não nas fases. Ou seja, eu preciso programar o WBS nas entregas que eu for fazendo. As entregas a gente já conversou em aulas anteriores também, que fala muito a respeito da maneira no qual eu entrego determinada parte do meu projeto para o meu cliente. Não necessariamente para o meu cliente final, mas para o cliente no qual me contratou, tá bom? Nós não vamos fazer o exercício aqui nesse momento, mas já está aí no seu slide. E agora eu quero falar para você sobre gestão de tempo, tá? Quando eu falo de gestão de tempo, eu vou falar que o tempo é algo muito importante, vocês sabem bem disso. Eu costumo dizer que o tempo é algo muito democrático, porque ele é o mesmo para o pobre, para o rico, para o empresário, para o funcionário. O tempo é sempre o mesmo, né? Você que administra ele da maneira que você acha que convém. Então, né, assim, já dando uma dica aí, tem muitas pessoas que gastam muito tempo, por exemplo, assistindo séries, né? Não tem nada contra a série, mas série acaba sendo uma novela que você consegue administrar a rapidez que você assiste ela, né? Uma história que você pode assistir todas as temporadas num único dia ou num único final de semana. Então faz com que, ou seja, você gaste seu tempo em uma história que não te deu nenhum real, que não te agregou conhecimento voltado para o seu trabalho, pode ter até adquirido algum certo tipo de cultura, mas eu acho que, na minha opinião, é uma cultura inútil. Mas, enfim, a gestão do tempo, ela é algo muito interessante para que vocês tenham. Ainda mais nesse tempo aí de quarentena, a gente tem tempo disponível para fazer atividades que você talvez nem imaginava fazer. Mas muito das nossas atitudes é procrastinar atividades que a gente precisa fazer, né? Sempre pensando que o tempo vai dar tempo para fazer. Mas vamos lá. Gestão do tempo fala sobre a definição das atividades, a sequência das atividades e estimar, na verdade, os recursos para a atividade e a duração delas. Mais nada, isso a gente está falando de gestão de tempo. Então, vocês vão desenvolver o cronograma do projeto. Eu não vou ficar lendo slide, não, porque eu quero aplicar isso com vocês. Vai ter uma sequência de atividades, né, do seu projeto, onde você pode usar dois métodos para compor, então, essa questão do seu tempo. O método de Gantt, que é o diagrama de Gantt. Gantt é o pai da gestão de projetos, é aqueles gráficos relacionados a barras, né, que tem lá no MS Project, e o diagrama de rede, que eu também vou mostrar para vocês como que funciona. Aqui, o cronograma, mostrando aqui o cronograma de Gantt, ele mostra cada atividade e ele mostra a execução de cada uma de acordo com o dia ou as semanas, né, de acordo com aquilo que você configura aí no seu programa. Então, o que vai acontecer? Você vai ter cada atividade relacionada e o tempo, né, que essa atividade ela se cumpre. E aqui mostra essas barras aqui, esse tempo que as atividades elas vão, né, se cumprindo dentro do próprio projeto. Vocês podem perceber que em determinado momento tem aqui o término da atividade C para iniciar a D e para iniciar a F, ou seja, a D e a F são atividades simultâneas, né? Como a gente consegue ver aqui nesse exemplo. Isso é só um detalhe, só para que você saiba. E quando a gente fala sobre esse diagrama, né? A gente precisa, então, fazer todos esses passos para que ele consiga ter, então, uma boa construção.
E aqui, a partir daqui, eu quero detalhar um pouco mais, que vai ser aquilo que nós estamos, então, propondo. Vocês estão fazendo aí um esquema, eu acredito que todo mundo já deve ter terminado de fazer esse esquema aí para a gente fazer o exercício. Então, quando a gente fala sobre diagrama de rede, acaba tendo dois tipos de diagrama, né? Então, um chama AON, que é Activity on Node. Aqui mostra sobre atividade por nós, né? É sobre nós, talvez se a gente colocar isso no português, né? Então, aqui vai mostrar que em cada nós, as redes vão representar atividades e os arcos vão ser as relações entre elas. Então, ou seja, aqui no A, no I e no G, isso aqui são atividades, ok? E aqui essas setas, uma vai ligar a outra atividade. Então, geralmente, esse é a maneira que mais se usa no diagrama de rede, AON, tá? Que é a atividade sobre nós, tá bom? Aqui eu tenho uma outra modalidade, que é o AOA, que é o Activity on Arc, que fala que a atividade não é sobre nós, é sobre esse arco, né? Sobre essa ligação. E fala que o ponto 1 se vinculou ao ponto 2, ou seja, início e fim, mas a atividade ela está entre as setas. Também é usado, mas não é o mais usado, tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês é o anterior, AON, onde as atividades estão sobre os nós, ou seja, sobre essas caixinhas aqui. Ok? Até então, beleza? Não falei em outra língua ainda não, né? Tá tudo certo, né? Aqui, pessoal, quando a gente trata, então, de um cronograma de Gantt, a gente tem as atividades, né, desenvolvidas, tá aqui do A até o J. Aqui tá me falando a duração em meses, tá, de cada uma delas. E aqui tá me falando ações precedentes. O que isso quer dizer, pessoal? Então, eu tô vendo aqui, vocês estão vendo a minha tela, certo? Acho que sim. Eu tô vendo aqui, por exemplo, que essa atividade A, uma atividade aqui de selecionar o terreno, ela seria o primeiro quadrinho ali do nosso fluxo. E aqui a B, por que eu sei que a B seria a continuação da A? Porque aqui está me dizendo, olha, precedentes. Aqui está falando que é a A. Então, ou seja, na atividade B, a atividade B ela vai vir antes, aliás, depois, desculpa, ela vai vir depois da atividade A. Então, eu sei que o primeiro quadrinho vai ser selecionar terreno, o segundo quadrinho vai ser negociar e adquirir terreno. E do B, eu vou passar para onde? Aqui, ó, o C não vai ser, porque não tem nenhuma precedentes. Então, aqui, precedentes vão ser da B, vamos caçar aqui, olha. Aqui, ó, construir condutas e ligação de águas e esgotos, que tem a B aqui, e também tem a construção. Ou seja, essas duas atividades, AF e H, vão ser atividades que vão acontecer depois da B. Ou seja, atividades simultâneas, porque eu tenho B aqui e tenho B aqui também. Entenderam ou não? Mais ou menos. Mas Você podia repetir? Ótimo. Então, deixa eu tentar exemplificar melhor. Vou usar aqui para a gente poder tentar exemplificar, tá bom? professor, Eu tenho... Oi, pode falar. aqui eu uso o gráfico de Gantt para organizar as minhas tarefas mensais lá na empresa. Eu tenho algumas coisas que são bem pautadas, sabe? Que o meu mês eu gosto de fechar ele sempre direitinho. Então eu uso o gráfico de Gantt nesse caso, que é mais ou menos esse exemplo que você está dando, não é? O gráfico de Gantt é mais para organizar tempo, tá? Uhum. É bem isso mesmo. Estou só montando um exemplo aqui, como eu não tenho quadro, né, pessoal, infelizmente, então eu preciso me Nossas mãos reinventar. agradecem.
Preciso aqui me reinventar, né, enquanto professor. Peraí. Então, peraí. Vamos ver aqui o que eu estou querendo propor para vocês. A atividade A é selecionar terreno, ok? Estou colocando ela aqui como início, beleza? Gabi e Sheila, beleza? Beleza. Pronto. Aí agora eu vou... Peraí. Deixa eu colocar... Tem uma que já liga. Essa... Ah, tá bom. Então, do A, o exercício fala o seguinte, olha. Aqui, eu selecionar terreno, eu vou durar 4 meses, tá bom. Eu estou aqui no A, 4 meses dessa atividade. Depois, eu tenho que saber do A vai para qual? Por que eu sei que é a B? Não, a B. Porque a precedente dela é a A. Então, ou seja, negociar e adquirir terreno, que é a atividade B, ela precisa vir depois da A. Então, vamos ver. A B tem que vir depois da A, tá certinho, ok? Agora, qual que vai vir a próxima aqui da B? Depois da B vai vir é B. Então, a gente tem que procurar qual que é a precedente. Então, aqui, ó, H. Então, vai ser 2 atividades. Então, eu vou voltar lá no meu de apresentação e tem 2 atividades, porque elas são precedentes. Vamos colocar aqui. Quais são essas atividades? São as atividades F e a atividade H. Então, o F e o H, ela vai vir depois da B. Então, eu vou colocar uma setinha nela, porque eu tenho que ir obedecendo esse critério. Entendeu, Sheila? Entendeu, Gabi? Sim. Sim. Tô entendendo. Então, porque eu tenho que sempre olhar as precedentes. Se eu não olhar as precedentes, eu não consigo montar meu esquema, tá? Então, eu só não vou continuar aqui não, senão a gente vai perder muito tempo. Mas Ô, é mais ou Juliana, menos assim. Oi. tá, mas aí só para complementar, então. A precedente da A é a D e a E, no caso. É exatamente isso? Da A tá aqui, ó. A não tem nenhuma precedente. A começou agora. Aqui, ó. A, selecionar terreno. Não tem nenhuma precedente. Ah, tá. É por causa que eu tô olhando pelo nosso exemplo, desculpa. Ah, então tá. Então tá. Depois a gente Tá. vai no exemplo, tá bom? Mas vamos Desculpa. colocar aqui, ó. Depois da atividade D, tem que vir qual atividade? No nosso exemplo aqui, no que eu estou projetando para você. Depois de qual? Tem que vir a C. D de dado. Aí tem que Desenvolver vir a projeto. C. Aí depois tem que vir a C. Mas a E, definir decoração, também vai vir... Depois da C. Exatamente. Então, tá vendo? Essa C aqui é precedente dessas duas. E assim sucessivamente. Você vai vendo qual que é E no precedente. caso, a C não tem precedente, seria isso? A C não tem precedente, exatamente. Ok. Então, Isso quando mesmo. não tem precedente, ela tem que ser feita primeiro, porque tem algumas que são precedentes dela. Não Tem algumas para necessariamente. acontecer. Porque, ó, a D e a E para acontecer, elas precisam da C, não precisam? É isso? A qual? Fala de novo, Pamela. A D e a E, para elas acontecerem, elas precisam da C, já tá ok. Exatamente. É isso mesmo, né? Isso mesmo. Isso mesmo. É uma continuação. Depois da C vai vir a D e a E. Não pode acontecer a D e a E se não tiver a C. Uhum. Ok? Uhum. É isso mesmo. Certinho. Posso passar até então? Aqui vai mostrar para vocês exatamente aquele exemplo lá de cima, tá? Então, a A, depois vai vir a B, tá vendo? A C aqui, ela não tá ligada a nenhuma, então ela pode começar sozinha, tá? A D e a E só pode começar depois que a C terminar, então tá aqui, tá vendo? Aqui no gráfico, vocês estão conseguindo compreender? E assim sucessivamente. Então, é só você ver esse quadro aqui e olhar aqui no seu gráfico gigante como é que ele foi montado por causa das precedentes.
as precedentes aqui, copiadas aqui e representadas no gráfico. Ok até então? Sim. Sim. Pronto, vamos passando. Aqui é uma outra maneira de ver o gráfico que é no MS Project, tá? Então, você vai ver esse primeiro aqui grandão, é todo o projeto, tá? Sendo aqui atribuído, esse grandão, depois a gente vai ver no Project. E aí, ele começa a selecionar o tempo de cada atividade, e uma ligando na outra até chegar ao fim dessa atividade do MS Project. Ótimo. Caminho crítico. Aqui que eu quero chegar com vocês e aqui que nós vamos começar a fazer um pouquinho de cálculo, tá? O método do caminho crítico identifica a sequência de atividades na qual, caso uma delas atrase, todo o projeto, né, estará atrasado. Em outras palavras, a sequência das atividades que não tem folga. Pessoal, então vai começar o início e o fim do projeto. Existem várias vertentes desse projeto, uma vinculando a outra, vai ter várias, né, formas de ligações desse projeto. Só que existe um caminho crítico, ou seja, o caminho que não tem folga de tempo, ou seja, esse tempo vai começar na A, por exemplo, e vai seguir nas F, na G, enfim, até chegar ao fim. Mas esse caminho ele não tem nenhum tipo de folga. Eu vou mostrar isso melhor para vocês no próximo slide. O caminho crítico, então, vai apontar quais atividades que o gestor do projeto, né, e os responsáveis devem ter uma particular atenção, ou seja, não pode atrasar. Se atrasar, você tem o projeto todo com problema, tá? Um projeto também pode ter mais de um caminho crítico, nós também vamos ver isso. E o diagrama de rede mostra uma visão gráfica das atividades e o seu caminho crítico e como elas se relacionam uma com as outras. Vamos para frente que vai ser melhor. Esse é um exemplo que eu deixei aí no Google para vocês, no Google Aula, para que vocês se identifiquem. Aqui nada mais é do que aquilo que a gente acabou de falar. Atividade A, né, ela vai iniciar, olha aqui, precedente aqui, 0, tá vendo aqui, ó, precedência, então tá aqui início. Então, ou seja, se está iniciando, então do início do projeto eu já vou ter 3 atividades, que se chama A, B e C. Vamos ver isso no gráfico para ficar melhor? Aqui, ó. O início do projeto eu tenho A, B e C, tá vendo? Aí vamos ver quais que estão ligadas a A. É a D e a E. Vamos ver lá em cima se é isso mesmo? Então, vamos ver. A, aqui, ó, D e E. Tá ligado a A, tá vendo? Para ligar B, tá F. E para ligar do C, tá G. Vamos ver se tá dessa maneira lá? Aqui, ó. A, né, tá ligado. Oi? Achei mó chique, porque agora eu entendi. É isso aí. D e E tá ligado a F tá ligado a B e a G tá ligado a C. E assim, pessoal, sucessivamente, tá? Não vou ficar conferindo com vocês, não. Depois vocês conferem aí. Olha que interessante. Aí, ela é predecessora da F da G e a J é predecessora da G. Então, ela liga a G, mas ao mesmo tempo aí também está ligado a G. Então, a gente tem que ficar atento quanto a isso. Então, esse é um projeto, pessoal, bem típico daquilo que nós vamos ter aí no mercado de trabalho. Tendo as atividades interligadas, algumas são predecessoras das outras, e elas são vinculadas à questão de tempo, tá? E eu coloquei aqui para vocês esses números que correspondem a quanto tempo cada atividade tem. Está lá no seu gráfico também, a duração aqui, tá bom? Aqui não está falando... Eu não consegui acompanhar essa explicação que você deu. A última agora? Isso, da A, que está ligada, não sei qual, vamos Então, relembrar. tá aqui, Gabi, presta atenção, olha só. Aqui, Gabi, a gente tem uma tabela que vai indicar qual atividade está ligada ao quê. Aqui, por exemplo, predecessora é aquilo que ela está precedendo, né? Então, ou seja, depois do início, eu preciso ter atividade A, B e C, tá vendo? Uhum. Depois do início, olha aqui na sua tabela, tá? Então, vamos ver se lá tá assim. O início tá aqui, correto? Atividade A, B e C. Aí eu quero saber, por exemplo, qual que vai ser depois da C. Vamos ver lá na planilha? Você que vai me responder. Qual que vai ser depois da C?
Olha Da onde C. que a C é predecessora. Vai ser a letra D, E e Não, F. não. Você tem que olhar na sua planilha. Onde que a C é predecessora? Olha aí onde que está com a letra C como predecessora. Na letra G. Então vamos ver se é. Aqui, ó. A G, tá vendo? A C é predecessora da G. Elas estão interligadas. Agora você vai me falar qual que vai ser depois da B. Olha lá na sua planilha, ó. Onde que a B é predecessora? A F. Aí Da vamos ver F. se falar assim, aqui, ó. F. A B Uhum. está ligada na F. Entendeu como? E assim eu montei esse esquema de acordo com essa planilha aqui. Tá, entendi. Tranquilo? Tranquilo, entendi. E aqui, pessoal, é a duração de cada atividade dessa. A duração, no caso aqui a gente não colocou qual é a medida, então vamos colocar que é como se fosse dia, tá? Então aqui, ó, o início é 0 dia, porque está iniciando. A atividade A, ela tem 6 dias, a atividade B tem 2 dias, a atividade C tem 3 dias, ok? E assim sucessivamente, quantos dias tem cada atividade. Até então, beleza? Beleza. Beleza. Então vamos passar. Agora que são elas. Pessoal, nós precisamos chegar até o fim aqui, correto? E eu preciso fazer então uma interligação dessas atividades. Eu não sei, eu acho que aqui. Peraí, deixa eu ver aqui uma maneira aqui, peraí. Eu acho que eu consigo escrever aqui nesse slide, mas deixa eu ver se eu vou saber fazer isso. Não vou não. Professor, Ah, aqui, se você baixar o PDF no seu computador, no Class eu acho que você não vai conseguir escrever, não. Mas se você baixar ele no seu computador, você consegue fazer por setinha, sabe? Aí você teria que compartilhar a tela do seu computador para a gente. tá bom, mas ainda assim. Espera um minutinho, pessoal. Deixa eu ver aqui se eu consigo. É porque numa apresentação que o povo estava fazendo, os alunos conseguiram escrever, sabe? Aqui, eu não sei como que eles fizeram isso, mas eles conseguiram. Mas deixa eu ver aqui se eu tenho uma opção aqui que me faz chegar a isso. Peraí. Talvez aqui eu consiga. Peraí. Aqui eu acho que vai dar. Peraí. Tá bom, vou fazer por aqui. Tá bom, pessoal? Peraí. Beleza. Então, eu preciso então calcular então cada atividade até a parte fim, tá? Agora eu preciso que vocês prestem bem atenção para vocês assim, nem piscarem, tá bom? Para que vocês consigam ter toda a explicação minha, tá? A gente vai preencher, deixa eu passar para cá. A gente vai preencher então essa primeira atividade aqui, como a gente está vindo do início, então eu estou no meu dia 1, correto? Então, estando no meu dia 1, eu vou então ter todas essas atividades aqui, ó, a A, a B e a C, iniciando com 1. Então, preenche 1 aí na sua tabelinha. Por que que tá 1? Porque é o meu primeiro dia, não tá aqui no início. Então, por isso que eu coloquei o número 1 aqui, correto? Beleza, povo? Beleza. Todo mundo comigo? Sim, Tite.
Agora, pessoal, eu vou preencher a atividade aqui do lado. Eu vou preencher aqui, esse número aqui de cima da atividade é a quantidade de dias que cada atividade tem, tá? Então, ou seja, a atividade A tem quantos dias, Gabi? 6 dias. Isso. E a atividade B, ô Sheila, tem quantos dias? 6. Quanto? 2. 2, isso A mesmo. B2. E você, Pamela? Atividade C? 3 dias. 3 dias, correto? Então, no quadrinho aqui, do lado ó, primeiro aqui a gente está falando que está no dia 1. Pronto. Em cada uma atividade, porque está iniciando aqui do 0. Então, no primeiro dia, nós temos aqui a atividade 6. Então, ela vai terminar no 6º dia. Da mesma maneira aqui, vai terminar no 2º dia e vai terminar no 3º dia. Ok? Até então? Sim. Pronto. Sabendo disso, pessoal, queria uma maneira de copiar. Ah, ótimo. Então, povo, eu vou ter então, situações agora diferenciadas. Eu vou te mostrar por quê. Eu estou montando aqui, por isso que eu estou demorando um pouco. Mas vamos lá. Bom, então vamos lá. Primeiro aqui, estamos corretos e combinados que a gente tem o primeiro dia de serviço na atividade A, B e C. E aí, como a atividade A tem 6 dias, eu estou colocando 6 dias aqui embaixo. Como o B tem 2 dias, eu estou colocando o 2º dia aqui. E aqui 3 dias, eu estou terminando com 3. Como eu estou passando por uma nova fileira, uma nova atividade, então eu começo com um dia depois que você está estabelecendo. Então, aqui é 6. Um dia depois da 6 é quanto? 7. 7. E aqui embaixo, qual que vai ser? 7 também. 7 também. Por que que é 7? Porque está vinculado tá ao A. O F aqui vai Uhum. ser, qual que vai ser o dia? Vai ser 3. 3. Por que 3? Ele está vinculado aqui à atividade B, que terminou com 2. A G vai ser qual dia? 4. 4. Ótimo. Pronto. 4. Então, qual que vai ser, então, essa próxima aqui? Essa é a questão. Nós não vamos repetir ela igual nós repetimos aqui, porque aqui foi de início. Uhum. Aqui eu tenho 7 dias de projeto, correto? Eu vou, então, somar mais 10. Tá? Somar mais 10 aqui. Então, Sim. 7 mais 10 é quanto? 17. 17. Só que eu tenho aqui, eu vou ter que colocar -1, porque o 7º dia eu já coloquei ele aqui. Então, eu sempre vou ter que somar -1, porque esse dia aqui eu conto com a minha soma. 16. Então, nesse caso aqui vai ser 16. Então, aqui embaixo vai ser o quê? 7 mais... Mais o quê? 7 mais 3 menos 1. Então vai dar 9. Vai dar 9. Estão acompanhando? Agora a Gabi. Gabi, eu tô com o dia 3 aqui, ó. Sim. Mais quanto? Mais 2. Mais 2. Quanto que dá? Vai dar 5. Menos 1. Menos 1, 4. 4. E aí, Sheila, esse aqui agora para você. Estou no dia 4, mais 4. 8 menos 1, 7. 7. 7. Ok? Até então, todo mundo comigo? Ok. Sim? Ok, ok. Meninos também? Sim, tudo ok.
tentando aqui ganhar tempo. Pronto, agora vamos aqui para esse próxima etapa. Mesmo esquema, ok, pessoal? Aqui vai vir com qual? Aí vai o 10. Não. 17. 17. Não, na verdade aqui tá certo. Não, O é Pamela, 10, isso não. mesmo, 10, tá? Ah, Tadá! tá. Isso mesmo. Agora, aqui que é a questão, ó, aqui embaixo. Aqui embaixo eu tenho duas possibilidades. Ele não está vinculado ao G e não está vinculado ao F, correto? Uma Uhum. Olha aqui 5, olha 8. seria 5, correto? E essa outra seria 8. Nesse caso aqui, eu tenho que considerar maior, tá? Eu tenho que considerar maior. Então, não vai ser a 5, vai ser qual? Vai ser a A 8. 8. 8. Então, aqui é uma pegadinha que você tem que ficar atento. Eu sempre considero a maior. Ô, E aqui Juliana, 8. Oi. poderia me explicar de novo da H em diante? H. Isso, H? é. Pois é, aqui a gente não terminou com o dia 9? Sim, dia Não 9. passa para cá com mais um? 9, sim. Aí passou para 10. Aqui eu tinha 6, eu terminei com 6. Então passou para cá mais um, 7. Aqui eu terminei com 9. Mais um, 10. Ok? Terminou com 9, mais um 10. Uhum. Tá. Agora aqui embaixo eu tenho duas situações, Gabi. Uma que termina com dia 4 e a outra que termina com dia 7. Só que nesse caso eu preciso considerar o maior. O maior é o 7. É o 7. Então eu vou ter que colocar 8 e 8. Beleza? Ah, repete de novo, Juliana. Eu não tenho duas situações aqui, olha. A F não está ligado ao I, mas também a G também não está ligado ao I. Sim, está. Essas duas, eu tenho que pegar esse mais um para cá. Só que 4 mais 1 seria 5. Sim. Aqui 7 mais 1 seria 8. 7 Qual mais... que eu vou obedecer? Eu vou obedecer a maior. Sim, que é o 7. É o 7. Então, mais 1, 8. Correto? Correto? Pegou ou não? Negócio do menos 1, Juliana. O Quê? negócio do menos 1 é no outro, Gabi. Calma, aí eu vou fazer para você. A gente vai fazer o menos 1 agora mesmo. Tá, Gabi? Pera aí. Congela isso aí. Eu estou falando de um nível para o outro. Então, aqui na J também já terminei. Pronto. Tendo essa sequência aqui, vamos fazer aqui o menos 1, vai ser agora, ó, Gabi. Eu tenho 10, mais 5 dias dá quanto? 15. 15. Menos 1, que eu comecei com 10 aqui, vai dar quanto? 14. 14. Eu tô com 8. Mais 8 é quanto? 16. Menos 1, 15. 8. Mais 6, 14. menos 1, 13. 13. Completei aqui. Beleza? Beleza. A D já está vinculada ao fim, correto? Correto. A H já está vinculada ao fim, beleza? Beleza. Só sobra essas outras duas para a gente fazer. Então, vamos fazer essas outras duas aqui para a gente completar o nosso exemplo. 8 com 4. Vai ser 12. Rapidinho, deixa eu só multiplicar aqui os quadrinhos para a gente poder fazer os cálculos, tá, Gabi? Tudo bem. Todo mundo está pegando comigo? Os meninos, se não falam nada, é porque tá ok, né? Pra mim tá ok, Juliana. Passando aqui para essa próxima, Gabi, quanto que vai ser nesse K aqui? Quanto que é? Vai ser 12? Por que 12? Por quê? Porque, De onde você tirou 12? porque eu fiz... Nossa! Eu fiz 8 da letra I. Não tem nada que... Não tem nada que fazer dessa forma. Ó, não terminou com dia 15 aqui? Terminou. Eu passo para a próxima mais um. Quanto que vai ser? 16. 16. Então, eu peguei... Terminou...
Eu terminei com 13 aqui, Gabi. Eu passo para cá para quanto? Com 12? Por que 12? Não é mais 12 um? não, é 14. 14. É mais um dia, Ah, tá bom? tá bom. Totalizando. Aí depois você vai reprisar essa aula para você montar sozinha, tá? Tá bom. Agora, o K aqui, eu tenho 16, mais 4 dá quanto? 20. Menos 1, 19. 14, mais 2 dá quanto? 16. Menos 1, 15. 15. Pronto. A nossa tabela, assim, teoricamente, ela está toda preenchida. Mas agora a gente tem a parte de baixo. Já vou agora analisar essa planilha com vocês para falar assim, professor, e daí? O que isso significa, né? Fiz a continha, mas o que isso vai acrescentar na minha vida? Isso é aquelas aulas de matemática que a gente não entendia nada. Vocês lembram, gente? Equação, Bhaskara, você falava, beleza, aprendi, mas e daí? E agora? Quando na minha vida que eu vou usar Bhaskara? Você acredita que na matemática aplicada você usa, né? Para você saber se a Sei. empresa vai entrar em insolvência ou não. Não sei Ou se não. o seu professor fez isso aplicado com você, mas quando eu tive matemática aplicada na graduação, eu consegui ver a Bhaskara aplicada, que aí, quando começa a ter aquela questão de ver se é côncava, né, para cima ou para baixo, mostra se a empresa está dando lucro ou prejuízo. Bem legal. Mas, enfim, a aula não é de matemática aplicada, quem sabe um dia nós vamos, né, discutir sobre esse tema. Mas vamos lá. Então, pessoal, a princípio, a gente chegou a um determinado denominador. Qual que é o denominador que nós chegamos? Qual que é o caminho crítico que nós, então, entendemos que isso se dá? Então, qual que é a continha que a gente tem que fazer? A gente tem que, então, pegar todas essas sequências. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu vou pegar... Do lado marido, maravilhoso, né? Ai, Jesus. Não entendi, gente. Não sei Ei, o que... deixa eu te falar, eu vou fazer aniversário agora 11 de maio. Eu não sei o Ô, tamanho do gente, bolo eu ainda. acho Tá que é mandando um áudio. que tá ligado, tá? Eu acho que é alguém que tá com... Tem como convidar a gente para esse aniversário aí, não? 11 de maio? Pode me convidar que eu vou. Também vou, hein? Tô Eu garantido. quero. Tô achando que vocês esqueceram que vocês estão na live, né? Ai, Jesus amado. Gente, então olha só o que eu estou fazendo. O A mais o D, depois do D é o fim, correto? Isso. Então, estou colocando aqui, ó, A mais D igual. O outro caminho é A mais E mais Mais H, H e fim. correto? Ok. O outro caminho é B Mais F, mais F, mais I, mais K. mais I e mais K. Gabi, tá pegando? Sim, estou. E o outro caminho é C Mais G, mais G mais I, mais J, né, pessoal? Que fica? mais I, que tem o de cima, mais... J. Não, J não. Depois do I vai para cá. Ah, e ele não pega o de baixo, não, professor? O J de baixo, ele entra em outra equação? Um caminho é C, G, I, K. Porque não tem setinha para baixo, mas não. Ah, tá, porque eu achava que pegava o I e o J de uma vez, entendeu? Não, aí agora você vai ter essa última que você está pensando. C mais G mais J mais L. L. Ah, tá. Ok? Porque enquanto eu tenho outros caminhos aqui, eu tenho que considerar eles. Tá bom? Então, vamos resolver? A mais D ficou quanto, hein? Soma tudo, professor? Tipo assim, o 1 mais o 6 que dá 7, aí depois eu vou somando 5? Não, você vai fazer o seguinte, você vai... Somar todos os quadrinhos do A. O que você soma, você soma a quantidade de dias. Por exemplo, 6 e 10, né? Então, aqui 16, ok? 6, o A não é 6? O D não é 10? 16.
O A e H vai dar quanto? Vai ser 6 mais 3 mais 5. Quanto que dá? Ah, tá. Agora eu entendi. Dá 11, 12, 13, 14. 14. 14. Essa outra sequência, B, F, I e K, dá quanto? 6. Diz não, 16. 16. C, G, I e K dá quanto? Não tô vendo, não. Desce até um pouquinho. Obrigada. 7. Qual que é, professor? 19. C, G, I e K. Quanto que deu? 19. 19. E o último, C, G, J, L. Deu quanto? 15. 15. Nessa sominha que a gente está Ai, fazendo, gente, que incrível. nessa sominha que a gente está fazendo aqui, a gente viu que a quantidade de dias maior é esse caminho aqui. C, G, I, K, que vai dar 19 dias. Ou seja, eu não vou conseguir fazer bonitinho, não, mas é como se eu tivesse vindo aqui, olha meu mouse, ó, pegando aqui, vindo para cá e selecionando até esse fim e voltando, ó. Aham. Ok? Sim. Essa parte aqui é o caminho crítico, tá? Por que que é o caminho crítico? Porque ele me dá o maior número de dias. Número de Eu preciso gerenciar ele. O meu projeto ele vai ter 19 dias. E esse é o caminho crítico que eu tenho que gerenciar para que ele, então, verifique se realmente esses 19 dias vão ser os mais rápidos. Né? Aliás, desculpa, deixa eu formular melhor. Esses 19 dias vão ser o tamanho do meu projeto do início ao fim. Mas esse é meu caminho crítico porque eu somei ele deu o maior. Tá bom? E sempre vai ser, o caminho crítico, então, sempre vai ser o maior, professor? O caminho crítico é aquele que vai. É o maior por quê, Pamela? Se caso alterar alguma atividade dessas aí que eu marquei, se aumentar um dia, o projeto aumenta de dia. Olha, se nessa situação primeira aqui, olha, se der alguma coisa errada e um dia aumentar, o projeto não vai ser interferido. Nem essa aqui, nem essa aqui e nem essa aqui. Mas se aumentar nessa parte aqui, aí eu tenho um problema. Você concorda comigo? Sim, sim. Qualquer uma dessas atividades, se alterar um dia sequer, o meu projeto ele vai estourar o cronograma. Ah, então tá. Se tiver alguma alteração no C, no G, no I ou no K, dá problema. Dá problema. Se alterar o D não dá problema, o H não dá problema, o Mais F ou não dá menos, problema. né? Mais ou menos. Não, não dá problema sim. Até 19 dias não dá problema. Não dá problema. Entendeu? Porque aqui tem 16. Se alterar um dia não vai dar. Mas se alterar 10 dias, dá. Você entendeu? É isso que você tem que gerenciar. Aí o gestor do projeto sabe o caminho crítico desse projeto. Juliana. Oi. É sempre essa estrutura ou pode pode ter estruturas diferentes? Para ver o caminho crítico, o Pedro, é o seguinte: nós começamos com 1 aqui, né? Tem algum cálculo que você começa com 0. E aí, ou seja, é a mesma continha, mas aí você começa com 0. Mas ao invés de você colocar o -1, você não precisa colocar o -1. Entendi. É a mesma estrutura, assim, que eu estou te colocando. Basicamente é isso que se calcula, tá? É assim que a gente faz. Agora eu vou ensinar para vocês qual que é, então, o inverso disso. Porque pode ser que alguma dessas atividades tenham folga. Porque uma vez que eu estou vendo que essa atividade aqui, né, deu 19 dias, eu posso ver se tem alguma folga em cada atividade dessa. Então, eu vou explicar para vocês também como é que funciona isso, tá? Esse mesmo quadrinho aqui que a gente está, essa parte de baixo eu vou explicar para vocês se tem folga ou não nas atividades, tá bom? Vamos pegar um outro raciocínio, todo mundo comigo? De boa? Sim. Sim, professor. Ou se esse projeto terminou de qual dia mesmo, pessoal?
Calma. Terminou no dia 19? No dia 19, porque é a data maior, correto? Uhum. Tem 19 aqui, tem o 15. Eu poderia falar que é 15, mas não, essa é a maior, então considera maior. Então, vou repetir esse número aqui embaixo, 19. Tá bom? Esse número aqui embaixo, 19. Beleza? Mas Todos por que eu comigo? repeti ele aí, professor? Eu vou colocar aqui para a gente fazer o caminho inverso. Tá? E eu vou te ensinar como é que você faz o caminho inverso. Tá bom? Então agora pode prestar atenção primeiro e depois a gente faz? Ou você Vai quer que eu fazer vá junto fazendo? comigo. Você vai fazer junto comigo. Tá bom? Tá. Então, aqui, pessoal, é o seguinte: 19 menos 19 dá quanto? 0. Dá 0, né? Então, assim, a gente já sabe que já não tem mais como fazer. Mas Não só tem que folga. eu vou te ensinar a conta do jeito que eu te ensinei anteriormente, que nós montamos. 19 menos 4 dá quanto? 15. 15. 15. Mais 1. Lembra que antes era menos 1 vindo para cá, para a direita? Aham. Agora é mais 1. Então, 19 menos 4, quanto que deu? 15. Mais 1, 16. 16. 16. 19 menos 2 dá quanto? 17. 17. Mais 1, 18. 18. 8. Vamos continuar. Aí, olha, eu vou passar para cá qual número? Aqui acabou Professor, com peraí, calma. Já... 15? 15, isso mesmo. 16. Ah, Para cá como 15, menos 1. O 18 aqui, eu passo para cá como o quê? com 17. 17, isso mesmo. 17 menos 6 dá quanto? 11. 11. Mais 1, 12. Mais É 1, 12. Isso aí. 15 menos 8 dá quanto? 7. 7. Mais 1, 8. 8. Aqui, lembra que nós terminamos com 19 aqui? Aham. Porque esse é ligado ao fim. Eu também tenho que colocar 19 aqui, ó. Porque esse está ligado ao fim e esse também tem que colocar 19. 19. Ok. Tá bom? Por que eu estou colocando 19? Porque o Porque tá projeto ligado ao fim. termina com 19. Tá bom? Ok. Pronto. Tudo 19, porque está vinculado ao fim e ao último projeto. Beleza. 19 menos 5 dá quanto? 14. Mais 1, 14. mais 1, 15. 15. 19 menos 10 dá quanto? 15. 9. Mais 1, 10. pronto. 9. Essa 11. primeira estrutura eu terminei, correto? Vamos Professor passar de aqui, ó. Deus. Essa para cá eu já terminei e essa para cá. Então vamos fazer essa para cá para a gente terminar também. Aqui terminou com 15, passa para cá quanto? 14. 14. 14. Menos 3, 11. mais 1, 11. 12. ponto. 12. Essa aqui, 19. Ah, não, aqui já fiz, né? Aqui terminou com 10. Olha que interessante, pessoal. Aqui terminou com 10 e aqui terminou com 12, correto? Isso. Eu passo para cá. Você lembra que antes era maior? Não era verdade? Agora você me passa Agora é a menor. Agora é menor. Agora é menor. Passa para cá qual? Pera, professor, 9. O 9. 10? Não, 10 é esse, né? Menos 1, 9. 9. Correto? Aham. Entendeu ou não? Sheila? Eu tenho 12 Sim. e tenho 10. Tenho Tá 12. falhando, mas eu entendi. Tá bom. Então, o menor vai ser 9, porque é aqui. Já vou fazer esse aqui de Aí uma vai vez. passar o menor, mas aí é menos 1, vai ser 9. Isso. 9 menos 6 é quanto? 3. Mais 3. 1, Mais 4. 1, 4. 4. Ótimo. Pronto. Vamos fazer esse aqui também, olha. Esse aqui. Aqui eu tenho 8 e aqui eu tenho 12. Qual que é o menor? 8. 8. Então, passo para cá o quê? 7. 7. Aqui também é a mesma coisa, né? Passo 7. Vamos fazer esse de baixo. 7 menos 4 é quanto? 3. Mais 1. 4. 7 menos 2 é quanto? 5. Mais 1. 6. 6.
Eu passo para cá, qual o número agora? O 5. 5. 5 menos 2, 5. 3. mais 1, 4. Mais um 4. 4. Eu passo para cá, qual agora? 3. 3. 3 menos 3, 0. mais 1, 0. 1. 1. Tem minha matriz também pronta. Aí, o que que eu tenho que reparar agora, pessoal? É a diferença entre as minhas atividades. Por exemplo, vou até colocar agora com uma bolinha aqui. Eu já até acabei minha aula, gente. Eu estou extrapolando a aula até o aula online. Pensa como é que a pessoa tá. Mas tá bom, vamos lá. Aqui, pessoal, você vai ter, então, qual que é a folga da atividade. Como que eu faço a folga? A folga eu tenho aqui, ó, 6 por 9. Então, 9 menos 6 é quanto? 3. 3. Então, essa é a minha folga que folga você de tem. atividade. Ou seja, eu tenho 3 dias aqui para eu poder gerir. Essa é a minha folga dessa atividade aqui, ó. Uhum. Entendeu ou não? Essas 3 aqui, ó. Vamos ver aqui embaixo? Como é que vai dar esse negócio? Espera aí. Aqui embaixo, qual que vai ser a folga da atividade? 5 menos 2? 3. 3. 3. Então, ok. E aqui embaixo, 3 menos 3? 0. 0. 0. Então, a atividade C Aí não tem folga. não tem folga. Isso aí. Entendeu como? Mais ou menos. Vamos lá, vamos entender mais. Já acabei minha aula, mas tá bom. Vamos lá. Acabei não, né? Eu tô explicando. 3. Peraí. Calma, filho. Vamos ver. Folga de atividade aqui nessa primeira. 19 por 16 é quanto? 3. 3. 14 por 9. 3. Não, 14 por Não, 9, 4. 5. 5. 7 por 4. 3. E 7 por 7? 0. 0. 0. Então, vamos lá. A gente está descobrindo quais são as atividades que tem folga, correto? Uhum. A pessoa, se eu fosse aquelas pessoas doidas, eu ia jogar no bicho. Com 3 e com 0. 19 por 14 é quanto? 4. 4 não, Não. 5. 5. Jogaria no 5. É 15. 4. E por último, 19 por 19, 0. E 15, 19 por 15, 4. 4. Então, eu vou falar para vocês, qual que é o caminho crítico, então? Olha, primeiro, as atividades, a gente já sabe o caminho crítico, não é? Que é Isso. C, G, I e K. Esse é o caminho crítico. Isso. Lembra que nós falamos que é o caminho crítico porque é o maior dia? Correto? Uhum. Necessariamente, ele não tem folga. Ó, 0, 0, 0 e 0. Então, é como se fosse tirar uma prova. Lembra desse negócio na Uhum. matemática? Tirar a prova. Então, você mostra aqui que ele não tem nenhum dia para poder gastar. E essas outras atividades me mostram quantos dias eu posso extrapolar. Entendeu? Por exemplo, eu tenho 3 dias de sobra. E aqui também tem 3 dias de sobra. Entendeu? Porque meu caminho crítico eu não tenho dia nenhum. Eu não posso brincar com esse caminho crítico. Se eu brincar com o caminho crítico, sabe o que vai acontecer? Vai atrasar o meu projeto. E você sabe bem que quando atrasa o projeto, a gente tem prejuízo. Então, olha só que interessante. Aqui está aqui riscadinho na sua planilha qual que é o caminho crítico, do jeitinho que você preencheu. Você está vendo? E aqui está o 0 aqui embaixo, porque esse 0 aqui representa que não tem folga nenhuma. Tá vendo? E os outros está aí, preenchido como você viu. Ok, pessoal? Pessoa de Deus.
Deus tem misericórdia da nossa Não, vida. legal, não é? Legal Pessoal, demais. muito legal, é muito legal, é muito doido. Pois é. Me faz até me sentir inteligente. Não, vocês estão administradores, conseguem analisar um projeto e definir o caminho crítico e falar, olha, esse é o caminho que eu preciso gerenciar ainda mais do que os outros. E assim, quando esse caminho realmente ele cumprir o seu prazo, os outros também vão ter sido executados de uma maneira plena. E é muito legal isso. É ou não é? É, demais. Sim. Tranquilo? Dúvidas? Acho que a Gabi até desistiu de No participar momento, da não. aula. Juliana, dúvida? Muito top mesmo. Não. Espero que, pessoal, tenha sido claro. Eu esforcei ao máximo para tentar, né, deixar didático o negócio, sabe? Pessoal, a gente pode ver isso de novo sei lá, na próxima aula, a gente pode só dar uma passada de olho, alguma coisa assim? Não sei, vamos ver. Acho que não vou dar mais aula disso. No replay aí da minha aula, veja 2, 3, 4 vezes, faça você sozinho. É só você pegar essa didática que eu coloquei e vai dar tudo certinho, tá, Pamela? E depois a gente sana as dúvidas de uma maneira particular e tal. Você vai colocar esse vídeo hoje ainda? Olha, assim quando eu conseguir fazer o download e o upload lá no YouTube, tá bom? Beleza. Mas eu vou colocar hoje ainda, tá bom? Ok. Beleza. Pessoal, espero ter sido claro o suficiente para vocês entenderem. Se você prestar, está no caderno. Fico tranquilo que a sala de vocês é acima da média, então vocês não vão ter dificuldades grandes assim. E sei que qualquer coisa, sabe que eu estou à disposição e a gente vê, tá? Eu não vou prometer aulas extras desse assunto, mas se caso houver alguma situação, a gente consiga voltar aí a falar dele, tá bom? Tá ótimo. Um abraço, eu vou terminar aqui a gravação. Se vocês quiserem depois falar alguma consideração, vou estar disponível. Até mais. Até mais. Tchau. Tchau.